Hoje eu vou te contar sobre o primeiro dia que eu derrubei minha moto. E foi também nesse dia que eu derrubei ela num total de 4 vezes. Sim, 4 vezes no mesmo dia. E eu fui para casa achando que talvez pilotar não fosse para mim. Vou te contextualizar rapidinho. Sou novata na moto, porém tenho habilitação há 10 anos. Lá atrás, quando eu fui tirar minha habilitação de carro, eu aproveitei e já tirei a de moto também, porque eu e meu marido conversamos. Vai que um dia a gente queira ter uma moto para você pilotar, então é bom que você já tenha habilitação para isso. E foi o que aconteceu. Tirei minha habilitação, porém não achei que esse dia fosse chegar, porém chegou. Esse ano, meu marido já era experiente em moto, então ele comprou uma moto para ele e uma moto igual para mim. A gente comprou a Himalayan 450 da Royal Enfield. Você pode estar pensando, Carol, que loucura, você nunca pilotou moto e já vai pegar uma 450? Pois é, gente, peguei uma 450 e decidi que eu ia aprender nela. E acabou. Inclusive, tem toda a saga das nossas motos, que a gente não comprou essa moto onde a gente mora em Porto Seguro, a gente foi buscar essas motos em Salvador. Tem toda a saga das motos lá no nosso Instagram de viagens, que chama Desofazando. Vou deixar o link aqui, é só você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, que você já vai direto para o nosso Instagram de viagens. E lá tem todos os vídeos, desde eu começando a aprender a andar de moto, até a gente adquirindo as nossas motos. E aí, rapidinho. Beleza, a gente ia comprar as motos, ia demorar um tempo pra gente ir pra Salvador, e aí um amigo que também tinha moto falou assim: Olha, ele tinha duas motos, né? Ele falou: Vou deixar uma aqui com você pra você ir treinar, pra quando você pegar sua moto ficar mais fácil. Aí ele me emprestou a moto dele, que é uma Royal Enfield também, só que é uma Meteor 350. É bem diferente da moto que eu adquiri, porque essa é uma moto mais baixa, mais custom, uma pilotagem totalmente diferente. Mas falei, vou aprender pelo menos o básico, né? Passar marcha, a questão de equilíbrio, que eu acho que não deve ser tão diferente assim. Comecei aprendendo na Meteor, me senti, porque aprendi super fácil com ela. Falei, quando chegar minha moto, vou tirar de letra. Peguei minha moto, fomos treinar, uma moto totalmente diferente. Além de ser um pouco mais pesada, ela é mais alta e você precisa ter um equilíbrio maior. Era muito diferente da Meteor 350. Tranquilo. Gil me levou um dia pra gente treinar na moto, fomos num lugar reto, bem tranquilinho, deixei os vídeos lá no Desça Fazendo, hein? Vai lá ver. Treinei uma belezinha, até consegui levar ele na minha garupa, fiz curva com ele, tranquilo. Achei que estava super preparada. Até que um amigo que também comprou uma Himalayan 450 convidou a gente para fazer um passeio no final de semana. A gente ia sair de Porto Seguro, que é onde a gente mora, e ir até Santa Cruz Cabralha. Até então, na minha cabeça, o percurso ia ser bem tranquilinho, porque a maioria do pedaço é de estrada, mas é uma estrada bem tranquila, então é muita reta e lombada, então ia dar para eu ficar treinando baixa marcha, né, freio, essas coisas, passar em lombada. Ia ser muito tranquilo na minha cabeça. Até que ele falou assim: Olha, vamos dar uma passadinha antes aqui num condomínio que tem aqui perto. Vamos ver a vista como é que é lá de cima, porque tem um mirante legal, né? Então tem como a gente observar a vista de lá. Aí fomos, eu já fiquei meio assim, né? Falei, gente, eu não sei onde que é esse lugar, né? Primeira vez que eu tô saindo na rua com a minha moto realmente andando, sem ser treinando. Então já fiquei meio um pouquinho apreensiva. E aí, beleza, chegamos nesse condomínio. As ruas, meu Deus do céu, eram horríveis. Muito trecho de terra, muito trecho com rua esburacada. Eu falei, meu Deus do céu, o que que eu tô fazendo aqui? Já começou a bater aquela insegurança. Aí a gente chegou num ponto que ele falou assim: a gente vai parar aqui nesse lugar porque a gente vai pegar uma descida. E essa descida é meio ruim. Então eu vou te mostrar como é que você desce essa descida, a gente vai parar lá embaixo, no fim da descida, e vai pegar um trechinho de terra, a gente vai parar a moto e vai num laguinho para vocês verem essa parte aí do laguinho. Beleza, na minha cabeça, né? Mas no que a gente parou no começo dessa descida, que eu fui parar a moto, a rua estava muito ruim, eu me desequilibrei, que eu coloquei meu pé no chão, sei lá o que aconteceu, eu desequilibrei a moto, primeiro tombo. Falei, meu Deus do céu, não acredito que eu já derrubei minha moto. Eu tava me sentindo tão confiante antes na Meteor. Eu tombei a Meteor do meu amigo. Tem até vídeo disso lá no Desofazando, vai lá ver. Só que foi numa curvinha bem de boinha, né? Não foi em chão irregular, nem nada disso. E aí, beleza, tombei primeira vez a moto. No que ela tombou, já bateu o manete numa pedra. E eu tava com todos os protetores da moto. Inclusive, isso aqui é uma pausa para poder avisar você
que não tem protetor na sua moto, coloque. Eu fiz um vídeo disso também, tá lá no Desofazando, sobre todos os protetores e o que eles me ajudaram. Você tava com protetor de manete, no que a moto tombou, já estourou o protetor. Fiquei tão chateada. Eu sei que os protetores servem justamente para isso, para caso você caia ou tombe sua moto, ele vai proteger o manete e não vai entortar. E foi justamente isso que aconteceu. Minha moto tombou, ele protegeu meu manete, ele simplesmente estourou o protetor. E aí foi isso. Comecei a descer já a rua um pouquinho insegura. No que eu parei lá embaixo, no final da descida, me desequilibrei de novo, tombei a moto pro outro lado. Falei, ah, não acredito não. Falei, acho que o outro lado ficou com ciúmes, eu precisava tombar o outro lado para poder ficar igual. E aí já começou a bater um pouquinho de insegurança, né? Aí a gente foi passar numa rua de barro, e não sei se vocês sabem, rua de barro, a moto se treme toda, normal, você vai passar num chão totalmente irregular. E quando você tá pilotando moto, é como se você estivesse em cima de um cavalo, você não pode querer controlar os movimentos da moto, ficar totalmente dura. Você tem que seguir o que ela tá fazendo. Só que para seguir o que ela tá fazendo, quando você já tá insegura, já é muito mais difícil. Mas eu não tomei minha moto nesse momento. Paramos nessa rua de barro, já fiquei assim, muito tensa. Se tivesse só eu e meu marido, com certeza eu ia estar chorando, ia falar: Meu Deus do céu, não, eu não sirvo para isso. Vimos o que a gente tinha que ver lá, tiramos fotos, voltamos para a rodovia. Falei: Nossa, que delícia que é andar no asfalto. Porque eu estava totalmente insegura andando em terreno irregular. Falei: Gente, eu não sei nem pilotar no reto ainda direito, que eu tô com dificuldade. Primeira vez que tô saindo. Eu vou pegar uma rua irregular? Não. Então eu já fiquei tensa. Chegamos em Cabralha, paramos, tiramos foto. Aí eles falaram assim: vamos numa sorveteria tomar um açaizinho. Só que aí, nessa rua dessa sorveteria, tinha sorveteria aqui e uma rampinha. Eles falaram assim: vamos estacionar a moto aqui e depois para descer vai ficar bem mais tranquilo. Tranquilo. Coloquei minha moto lá também para ir, é super de boa. Parei, tomamos o nosso açaí. Quando a gente foi sair, falei, sai vocês primeiro, porque como eu sou nova, eu vou demorar um pouquinho mais, né? Moto muito pesada para eu manobrar ela e descer com ela, eu acho que vai vocês na frente, vocês ficam me olhando e eu desço no meu momento. E aí, beleza, desceu os dois assim, ó, segundos. Aí lá vai Carolina, botei meu capacete, subi em cima da moto, que eu tô descendo com ela. Gente, também não sei o que aconteceu. Eu sei que eu me desequilibrei. No que eu me desequilibrei, essa foi a pior queda. De todos, essa foi a pior queda que eu tive. Porque eu me desequilibrei. No que eu me desequilibrei, eu caí. Porque a gente tava meio que numa rampinha. Não era uma rampona, era uma rampinha. Tanto que nem tinha me dado medo essa rampa, né? Como eu estava descendo com ela de costas, eu apertei o freio da frente com tudo porque eu acho que ela desceu um pouquinho mais rápido do que eu estava imaginando, e no medo eu, puf, pincei o freio da frente. O que a moto fez? No que você pinça o freio, ela joga a frente pro lado. Aí Carolina se desequilibrou de novo e fui pro chão. Essa foi a queda mais feia, porque eu caí realmente, além da moto tombar, eu também me desequilibrei e caí de joelho lá na frente. Tinha um bar, gente, do outro lado da rua. Todo mundo parou pra ver a Carolina derrubando a moto. Eu falei, meu Deus, por quê? Por quê? Eu falei, graças a Deus que eu tô de capacete. Não dá pra ninguém ver minha cara. E aí, já nesse momento, eu, nem olhei pra ninguém, eu só fui pegar minha moto, fui tentar levantar ela. Aí já veio um monte de gente pra me ajudar. Eu, não, gente, obrigada. Obrigada, consigo levantar. Levantei minha moto sozinha. Aí até uns caras falaram assim, ah, tá, eu ia ajudar, mas ela sabe o que ela tá fazendo. Pelo menos isso. Pelo menos isso eu sabia fazer, levantar minha moto pós-queda, porque nesse dia essa foi a terceira queda. E aí saí como se nada tivesse acontecido, né? Coloquei minha moto na rua, meu joelho todo ralado, e eu tava de calça, hein? Ralou meu joelho, minha calça no joelho ficou toda suja. Eu falei, gente, foi a tristeza. Peguei minha motinha, saí como se nada tivesse acontecido. E aí os meninos preocupados comigo, né? Tá bem, tá tudo certo. Só o joelho tava doendo um pouco, mas segui a vida. E aí até que eles falaram assim, vamos, já estamos aqui em Cabralha, vamos passar no Mirante. Só que eu não sabia que o Mirante, para você chegar nele, era uma ladeira assim. Assim, gente. E aí eles falaram assim, ó, a gente vai subir uma ladeira, então você já vai de primeirinha e controla a moto. Ah, minha filha. Você entra numa ruinha do lado e sobe com tudo aqui a ladeira. Então não tem como você ver a magnitude que é essa ladeira.
Que eu fui entrar, eu tava de primeira devagarzinho, que eu entrei, que eu vi a ladeira, congelei. Que eu congelei, quarta vez, tombei minha moto na ladeira. E era uma rua bem tranquila, né, então não tinha tanto movimento assim de carro. Já tava mais de noite, então não tinha ninguém passando ali. Só que dessa vez eu precisei de ajuda pra levantar minha moto, né, porque eu derrubei ela numa ladeira, então ela fica muito mais pesada. Lá vai os meninos me ajudar a levantar essa moto. Eu olhei assim pra eles e falei: "Pra mim já deu. Chega, por hoje é só, vamos voltar pra casa. Não vou subir essa ladeira hoje, não". Falei: "Não, gente, chega de queda". Depois eu ia ter que descer essa ladeira. Falei: "Não", fiquei com medo. Falei: "Vamos deixar para outro dia". E voltamos pra casa. No que a gente tá voltando pra casa, eles falaram: "Vamos comer, já que estamos com fome, vamos até o centro". Gente, esse dia, sério, não sei nem o que dizer. A cidade estava tão cheia, mas tão cheia, era um feriado. Eu nunca tinha visto a cidade com tanta gente e tanto carro que nem eu vi esse dia. Que a gente estava chegando no centro, eu estava falando pelo intercomunicador com o meu marido, né. Eu falei com ele, eu falei: "O que que aconteceu nesse lugar? Por que que está tão cheio assim?". Gente, sério, depois dessas 4 quedas, eu já estava abalada, ainda tive que andar num trânsito absurdo, que eu tinha que colocar meu pé no chão toda hora, porque eu não conseguia controlar a moto em baixa rotação. Isso ainda era muito novo pra mim, então eu ficava assim, ó, eu: "Meu Deus do céu", querendo chorar de novo. Eu falei assim: "Eu quero ir embora pra minha casa". A gente parou, a gente comeu, eu dei uma respirada, mas a minha vontade era de falar assim: "Amor, pede um Uber aí pra mim, que eu vou deixar minha moto aqui, porque eu não quero mais pilotar hoje". Eu estava tão exausta mentalmente, de tanta força que eu fiz, de tanto controle que eu tive ali em certos momentos, que eu estava cansada. Gente, eu estava exausta, sem brincadeira. Se ele falasse assim pra mim: "Deixa sua moto aí e amanhã a gente busca", eu não ia pensar 2 vezes. Falar: "Deixo, deixo, amanhã a gente busca". E eu não ia buscar essa moto, quem ia buscar ia ser ele, porque eu fiquei muito cansada. Comemos, fomos pra casa, fui pra casa já com aquele sentimento de derrota, sabe. Falei: "Gente, eu posso até pedir música no Fantástico, porque eu tombei minha moto 4 vezes, num único dia". E aí, do mesmo jeito que eu estava me cobrando horrores, eu estava me sentindo a pessoa mais inútil do mundo. Eu falei: "Gente, eu tombei minha moto 4 vezes. Eu não presto pra isso, eu não sei pilotar, eu não vou pilotar mais. Acho que isso não combina comigo, não vai dar certo eu ficar andando de moto por aí". Do mesmo jeito que eu estava me criticando, eu já me cortei ali na hora. Eu falei: "Que isso? Como assim? Primeira vez que você sai com a sua moto na rua sem ser para treinar, primeiro passeio com a sua moto". Sim, ela é uma moto grande, ela é uma moto alta e é super normal tombar a moto se você não tem habilidade. Falei: "Que é isso, garota? Não, fala sério. No primeiro desafio você já vai arregar assim?". Não, não a nossa Carolina. Eu mesma falando pra mim. Falei: "Não, a gente não vai fazer isso com a gente. A gente vai o quê? Vai aprender e vai ser melhor". Falei: "Primeira vez, gente, a gente já queria exigir perfeição na primeira vez que a gente sai de moto". E esse é um recado que eu deixo pra você que está aprendendo a pilotar. É normal sentir medo, é normal ficar insegura, é normal passar essa vontade pela cabeça de não querer mais pilotar, porque a gente tende a fazer isso com a gente, né. Quando as coisas começam a ficar um pouquinho mais difícil, a gente: acho que é melhor deixar pra lá". E não é assim que a gente vai fazer, não é assim que a gente vai trabalhar. Nós não trabalhamos com derrotas nesse perfil, não. Então a gente vai aprender e vai ficar boa. E é sobre isso. Principalmente você que está aprendendo a pilotar agora. Nossa, e o fato de eu compartilhar todas essas informações, todas as minhas vulnerabilidades, tudo que eu passei de dificuldade, isso alcançou tantas outras mulheres que também sentiram um alívio de não estarem sozinhas. De, poxa, Carol, também senti isso, também estava com medo, já tomei minha moto várias vezes e também estava achando que aquilo não era para mim, mas é questão do quê? Da gente perseverar, continuar e praticar, que um dia a gente vai ficar boa. Depois dessas 4 vezes ainda que eu tombei a moto, ainda tombei a moto mais 2 vezes. Então, pra minha conta, já somam 6 vezes que eu já tombei minha moto. Não tombei mais, comprei outro protetor de manete, troquei, não tombei mais minha moto. Mas se um dia eu tiver que tombar ela de novo, eu não vou ficar me martirizando, eu não vou ficar me crucificando por causa disso. Porque são coisas que acontecem. Só tomba moto quem o quê? Quem tem moto.
Então eu quero deixar esse recado para o seu coraçãozinho. Se você conhece alguém que está começando a pilotar, que está aprendendo, manda esse vídeo para essa pessoa, porque eu tenho certeza que ela vai compartilhar dos mesmos sentimentos e eu quero te dizer que esse processo é normal. Não se sinta desanimada por isso, não desista, continue que você vai ficar boa. Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse tema desse vídeo. Se você já pilota, deixa aqui uma dica para gente que está aprendendo a pilotar. Isso vai ser muito bom para engrandecer essa nossa comunidade. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui seu like e a gente se vê no próximo vídeo.